Vamos falar sobre puberdade, maturação sexual. A aula é para o 7º ano do Ensino Fundamental 2. E o que é a puberdade? É um processo que conduz o corpo humano à maturidade. A puberdade é um período de transição do desenvolvimento humano, circunstância onde o corpo passa por mudanças biológicas de âmbito comportamental e corpóreo, conferido pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários, diferenciados de acordo com o gênero. E quando ocorre a puberdade? Ocorre na passagem da fase da infância para a adolescência. No organismo masculino, tais variações da maturação geralmente ocorrem entre a faixa etária dos 12 aos 14 anos de idade. E para o biotipo feminino, esse marco caracteriza-se a partir da primeira menstruação, também denominada de menarca, conferindo maturidade por volta dos 10 aos 13 anos de idade. Tais mudanças são coordenadas a partir da ação endócrina mediante a atuação de hormônios, que posteriormente irão estimular as glândulas sexuais a produzirem seus respectivos hormônios. O local onde são produzidos essas glândulas, esses hormônios, são chamados de gônadas. A testosterona é o hormônio masculino produzido nos testículos, na gônada masculina, e o estrogênio e progesterona são hormônios produzidos pelo ovário, ou seja, nas gônadas femininas. Contudo, em condições normais, os hormônios não são totalmente exclusivos de cada sexo. As glândulas sexuais, bem como as suprarrenais de ambos os sexos, produzem tanto o estrogênio como a progesterona e testosterona em níveis de concentração tolerantes e adequados ao desenvolvimento masculino e feminino. É nessa fase que há a produção hormonal que pode levar à reprodução humana. Tudo é igual nos homens e nas mulheres? Os principais caracteres sexuais secundários são individuais e induzem a estrutura corpórea humana principalmente. Como ocorrem esses caracteres secundários nos homens, nos meninos, e quais são os sinais e características? Nos homens, há primeiro surgimento, um alargamento, na verdade, dos troncos superiores, mais precisamente da escápula e dos ombros, um desenvolvimento também da massa muscular e um aumento de peso e estatura. Mas o que podemos contar realmente como os primeiros sinais é um aumento discreto do volume dos testículos, o início da produção de espermatozoides, o crescimento do pênis a partir da metade da puberdade. É nesse período que pode surgir a poluição noturna, que é a ejaculação involuntária durante o sono, e o surgimento de pelos nas regiões axilares, inguinais, que são os pelos pubianos, e torácicos, que são os pelos dos peitos.
Nessa fase de mudanças também há o crescimento de pelos faciais, como barba, bigode, e o surgimento da acne, que geralmente é causada justamente pelo aumento da oleosidade na pele. Há também uma oscilação de entonação de voz. O homem passa a ter uma voz mais grave, uma voz mais grossa, rouca. A puberdade precoce masculina caracteriza-se pelo crescimento dos testículos ou do pênis antes dos 9 anos de idade. A ausência da puberdade depois dos 14 anos indica um retardo puberal. Ambos os casos necessitam de uma avaliação médica. E nas mulheres, será que é da mesma forma? Como ocorre nas meninas e quais são os sinais e características? O primeiro sinal é o aparecimento do broto mamário, conhecido como telarca, um nódulo na região areola da mama, que fica um pouco dolorido ao tocar. O surgimento de pelo nas regiões também axilares e inguinais, os pelos pubianos. Depósito também de gordura nas nádegas, nos quadris e nas coxas. Nesse momento também há o princípio do ciclo menstrual, ou seja, a menina começa a dar sinais de que vai acontecer a primeira menstruação, conhecida como menarca. A puberdade precoce feminina ocorre quando o broto mamário surge antes dos 8 anos. Se for depois dos 13 anos, é sinal de retardo puberal. Nas duas situações, assim como no homem, também deve-se procurar a avaliação de um médico. E qual é a diferença de puberdade e adolescência? A adolescência é um período da vida que vai dos 10 aos 20 anos. Começa com a puberdade, mas a puberdade não deve ser confundida como sinônimo da adolescência, visto que a puberdade só faz parte da adolescência, até porque a adolescência é um período de continuidade de maior maturidade física e mental, acarretando assim em grandes mudanças fisiológicas e psicossociais. Ou seja, a puberdade só está inserida na adolescência como um período em que ocorrem as primeiras mudanças físicas e fisiológicas que foi explicado anteriormente. Mas algo deve ser levado em conta na fase da puberdade e continuação da adolescência, que é o período que tem justamente as mudanças hormonais que pode preparar o corpo para uma reprodução humana. Ou seja, é nessa fase que o homem começa a produzir espermatozoides e as mulheres começam a produzir ovos capazes de gerar embriões, de gerar outro ser. Por isso é a fase de maior preocupação dos pais.